Olá, 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 minha gente, tudo bom? A paz seja com todos os irmãos. Meu nome é Eduardo Nagai e nós estamos aqui no canal Estudos Bíblicos TV. Tudo bom, pessoal? Vocês estão bem? Estão tranquilos, animados aí para ouvir a palavra de Deus? Vamos então abrir a palavra em Filipenses, né? Que no último vídeo a gente viu Filipenses 1. Hoje a gente vai ver uma passagem, um trecho do Filipenses 2. Vamos ver? É assim, ó. A humildade cristã, né? Então, o subtítulo dessa palavra é a humildade cristã. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Sabe, irmãos, eu fico pensando muito assim, as pessoas de fora, as pessoas que não conhecem o Evangelho, achei estranho, por exemplo, que os cristãos pensem sempre parecido, sempre do mesmo jeito, assim. Sempre tenham um pensamento parecido um com o outro, né? As mesmas defesas, os mesmos argumentos, o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar, de ver o mundo. Eles não entendem que essa é a essência do Evangelho. Nós temos uma irmandade por todo o mundo todo. Vocês têm noção que tem uma igreja evangélica, igreja cristã em tudo que é lugar do mundo? Pessoal, eu tô morando no Japão. Quando eu vinha para cá pela primeira vez, que foi em 2015, eu não sabia se tinha igreja evangélica aqui. Eu pesquisei, né? Eu lembro que eu fui para Fukui, né, a primeira vez. Eu pesquisei igreja evangélica em Fukui e achei assim 3 igrejas, só que nenhuma delas tinha, as páginas estavam atualizadas, o canal no YouTube não estava atualizado. Então eu pensei assim, mas e se eu chegar lá e não tiver igreja? Nossa, aí complica. Mas só que quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu andei pela rua lá principal, eu vi, assim, só via placas em japonês, né? Aquelas letrinhas, tudo estranha, né? Aí eu falei, meu Deus, eu nunca vou achar uma igreja evangélica aqui. Só que aí de repente estava assim, ó, igreja evangélica tal. Aí o nome da placa da igreja lá. Aí eu falei, então tem uma igreja. Aí eu vi o horário e fui no dia, né? A primeira folga que bateu no sábado e domingo, eu apareci lá, né? Então assim, tem igreja em todo mundo. E todo mundo lê a mesma palavra, que é essa que é a Bíblia. Então como que a gente não vai ter o mesmo pensamento, a mesma atitude, o mesmo modo de pensar? É lógico que um ou outro é meio diferentão, né? Talvez ainda não seja convertido, mas se for cristão, a atitude, o posicionamento tem que ser igual. Tem que ser um espírito de mansidão, um espírito de paciência. Você tem que ser paciente porque, você lembra Jó? Jó, ele perdeu todas as coisas, tudo que ele tinha ele perdeu. O diabo tirou tudo dele. Só que aí os amigos dele, 3 lá, começaram a lascar a lenha nele, a criticar ele. Falou, se você perdeu tudo é porque você cometeu algum pecado, começou a julgar. E ele tinha que ter uma paciência de Jó. De fato ele teve por um tempo, depois ele começou a se exaltar muito, aí teve que o Eliú, que é o outro lá, né, o mais novinho, ele começou a defender Jó dos outros e depois começou a criticar Jó também, né, porque ele começou a se exaltar. E aí veio a voz de Deus e Deus aí colocou Jó no lugar dele. Mas ele teve uma paciência, porque ele aguentou um bom tempo ali ouvindo os amiguinhos dele lá. E a gente tem que ter essa paciência também, sabe? Uma só atitude, ó. A palavra fala assim, ó. Nós temos que ter alguma profunda afeição e compaixão. Complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Tem que ser a mesma atitude, gente. A gente tem que ter paciência para aguentar os julgamentos. Vai ser julgado, vai ser criticado. Quando eu fui pastorear uma igreja lá em Shimane,
Eu lembro que a primeira coisa que me falaram lá, né, que eu estava em Fukui, aí depois eu avisei a fábrica que eu trabalhava que eu ia para Shimane para pastorear uma igreja. Aí lá em Fukui um colega meu falou assim, então agora só vai andar de Lexus, né, vai ser pastor. É claro que ele não estava elogiando, né, não era um elogio que ele estava fazendo, ele estava chamando os pastores de ladrão, né, porque só anda com carro importado, só com carro da hora, relógio, não tem nada a ver. Só que eu tive que ter paciência, tive que aguentar, né? Eu ouvia. E lá em Shimane também, assim, muita gente me respeitava lá em Shimane. Meu apelido era pastor, né? Mas tinha uns que queriam me cutucar lá, né? Mas aí você tem que ter a mesma atitude de paciência, de segurança, né? Seguro de si, saber conhecer a sua fé muito bem, tá sempre embasado na palavra de Deus, né? Uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Quer dizer, a gente tem que cuidar do outro. Ser cristão não é só ser cristão para si. Agora eu sou salvo, então eu vou ficar sossegadinho aqui, esperar a minha morte. Aí eu vou morrer e vou para o céu. Não, a gente tem que cuidar, pastorear. Pastorear não é só o pastor, pessoal. Apacentar as ovelhas de Cristo não é só o pastor que vai fazer isso, gente. Cada um de nós, a gente tem que conversar, sentar com as pessoas, mostrar a verdade, mostrar a palavra de Deus, mas com amor, com respeito, com humildade, com compaixão, com misericórdia. Do mesmo jeito que Jesus olhou para as multidões e viu que somos ovelhas sem pastores, ele teve compaixão de nós. A gente tem que olhar para essas multidões lá fora, mesmo os que nos perseguem, pessoal. É difícil. É muito difícil, gente. Você se rebaixar, você chegar e falar, não, Deus falou para Jonas lá, quando Jonas queria ver o fim de Nínive, Deus falou, como é que você não vai ter compaixão daqueles pobres coitados que não sabem nem diferenciar a mão direita da mão esquerda? Eles não conhecem a palavra, não conhecem a verdade, você tem que ter compaixão deles. Eles estão daquele jeito porque eles não conhecem ainda a palavra. Agora, e eles ainda se renderam, né, a Deus, porque eles fizeram ainda um monte de pedido de perdão para Deus, né, imploraram pelo perdão e Deus perdoou, né? Então a gente tem que cuidar dos nossos interesses, sim, mas tem que cuidar dos interesses dos outros, ó. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantemente aos homens. Então, pessoal, Jesus Cristo, ele é Deus. Ele estava com Deus na época da criação. Tudo foi feito para ele, para o Filho de Deus. E nada do que foi feito se fez sem ele. Então Jesus Cristo, ele é Deus. Só que o que acontece? Ele se esvaziou de si e desceu na terra, porque ele queria sentir as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados estavam sobre ele na cruz. Pessoal, os nossos pecados estavam sobre Jesus Cristo na cruz, quando ele foi crucificado. Que Deus é esse, gente? Que, olha só, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele não se apegou ao cargo dele de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Pessoal,
Vocês lembram quando Jesus estava na terra e levou os discípulos lá para tomar a ceia, e ele começou a lavar os pés de cada discípulo, e Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, porque eu não sou digno disso. Aí Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, então você não faz parte de mim. Aí eu gosto do Pedro. Aí Pedro falou: então lava meus pés, meus braços, minha cabeça, lava tudo. Gente, Pedro é demais, não é? Pedro é muito bom. O cara arrancou a orelha do outro lá. Jesus teve que colocar de volta a orelha dele. Eu tô rindo, mas ainda bem que eu não sou o cara que perdeu a orelha. Quer dizer, depois Deus curou, né? Graças a Deus. E ele falou assim, a Bíblia fala no versículo 8 do Filipenses 2, ó. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você sabe o que é a morte de cruz, pessoal? Os romanos não crucificavam qualquer um naquela época. Era só crime muito grave, crime muito grave. E Jesus Cristo, ele se humilhou diante de nós, para que isso servisse de lição para nós. Lembra quando ele foi batizado por João Batista? João Batista falou: não, eu não vou te batizar, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus falou: não, por hora vamos fazer desse jeito, é necessário. Ele esvaziou-se a si mesmo, ele se esvaziou de si, ele se tornou homem como nós. Ele devia ter sentido dor, ele era carpinteiro, ele devia ter cortado a mão algumas vezes. Ele era carpinteiro. Ele pegou as escrituras e levou lá no templo, quando ele era criança, e começou a ensinar os rabinos lá, os judeus, e os judeus ouviam, e admirados com o conhecimento dele. Ele é Deus e é homem. É o único Deus que é homem também, gente. Só tem Ele de Deus. Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Não existe outro nome igual a dele. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o nome poderoso para nos salvar, para nos capacitar, para nos ensinar alguma coisa. Nós não temos nenhuma condição de se salvar. A gente não tem nenhuma condição de se salvar. A gente não tem nenhuma capacidade própria de nada. Todas as capacidades, tudo que a gente tem de capacidade, de dom, de talento, vem de Deus. Qualquer coisa que a gente aprender do homem é errado. A gente tem que aprender de Deus, é o conhecimento de Deus. Busque a Deus, irmãos, porque Jesus Cristo é o nome sobre todo nome, Ele está acima de tudo. Não coloque o seu filho acima de Deus, não coloque sua família acima de Deus, porque a sua família tem que estar embaixo. E todo joelho, pessoal, todo joelho em cima da terra, debaixo da terra e sobre o céu, todos os joelhos se dobrarão, pessoal. Imagina quando Jesus Cristo chegar na glória, de glória em glória. Quando Jesus Cristo chegar, pessoal, imagina o poder da glória de Deus. Vai fazer todos os joelhos se dobrar. Até aqueles que não se converteram durante a vida toda, pessoal. Até aqueles que ouviram a palavra a vida toda e negaram. Esses aí vão ter que dobrar o seu joelho para Jesus Cristo. Toda língua confessará o nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus é bom, viu, gente? Deus ele tem tanta misericórdia, porque se você aceitar Jesus, irmão, se você aceitar Jesus,
você vai ver o poder de Deus ser derramado sobre você. Não que você vai ter poder, o poder vai ser de Deus, mas você vai receber coisas que você jamais imaginaria, um conhecimento assim, ó, que vale mais do que tesouro, mais do que ouro e prata. Amém? Ele é o nome sobre todos os nomes. Jesus Cristo. Anota esse nome aí no seu coração. Anota aí na sua mente, ó. Coloca aí na sua mente. Coloca no seu olhar. Onde você olhar, você tem que enxergar Cristo. O alvo tem que ser Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra de hoje. Pai, nos ensinou muito, meu Deus. Nós devemos colocar Deus, colocar Jesus Cristo acima de todas as coisas, Pai. De tudo, em nome de Jesus, tá, Deus, no nosso coração, Pai. No nosso coração não cabe mais nada a não ser isso. Então, Pai, que Jesus Cristo nos abençoe. Seja o nosso capacitador, Pai. Capacita para a Tua obra, em nome de Jesus, Pai. Nos salva, nos liberta, nos cura, Pai. Faça milagres acontecer, meu Deus. Que a pessoa que estiver assistindo esse vídeo seja liberto, Pai, do vício, do álcool, das drogas, do cigarro, em nome de Jesus, da pornografia, Pai. Nos liberte em nome de Jesus de todo mal. Que todo espírito maligno caia por terra em nome de Jesus. Eu não permito que nenhum mal, em nome de Jesus, eu não permito que nenhum mal sobrecarregue essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Você tem que sair agora, todo espírito ao contrário, sai agora dessa pessoa em nome de Jesus. Eu não aceito mal nenhum na vida dessas pessoas, Senhor Jesus. Abençoe essa pessoa, Pai, derrama o seu espírito sobre a pessoa, da planta dos pés ao alto da cabeça, que a pessoa seja curada, Pai. Liberte ele, livra contra a peste perniciosa, contra a seta que voa de dia e de noite e o veneno de noite, Pai. Tira toda a seta do diabo, Pai, na vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Inscreva-se no canal, dê like nesse vídeo, compartilha com seus amiguinhos, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, pessoal.